E pessoal, estou aqui para gravar o vídeo para mostrar a economia do economizador Fox Sander no Ômega 4.1. Então aqui eu fiz, foi no computador de bordo em viagem. Eu estou agora em Congonhas do Norte, que fica, eu zerei aqui meu odômetro, fica a 248 quilômetros da minha casa. Então eu fiz a média de consumo nesse percurso, onde eu passei pela Serra do Cipó, muito trecho de serra, muita subida, trânsito e tudo. Aí eu tive essa economia. Então mostrando aqui o computador de bordo. Aqui ele está marcando a temperatura externa. Mas vamos aqui, consumo instantâneo, o carro está desligado, então não consome nada. E esse daqui foi o consumo médio em 248 km percorrido, em que deu 8,3 km por litro de consumo médio, em um carro que normalmente, ele estando muito bem regulado, muito bem dos seus componentes, ele faz no máximo 7 km com litro nesse percurso de estrada que eu peguei. Então de 7 km por litro, sendo otimista, passou para 8,3. Então foi uma economia até significativa para um carro que tem fama de bebedor igual a esse 4.1. Ou seja, eu ganhei 1,3 km a mais com litro. Parece pouco, mas para um carro que teoricamente daria apenas 7, que talvez ele dê até menos, então 8,3 para 7 é uma economia boa para um carro desse porte. E o consumo, que eu vou mostrar para vocês, o consumo da gasolina no reservatório, não foi muito em relação a esse motor que é o 4.1. Então eu tive mais ou menos a metade do consumo, ou seja, aqui é a marca da fita onde eu coloquei a gasolina, que daria em torno de 600 ml, e ela está ali embaixo na metade. Então eu gastei 300 ml num carro 4.1 para poder rodar 248 km. Isso com a nova modificação que eu fiz no kit. Aqui não dá para vocês perceberem, mas teve uma pequena mudança nesse kit, que eu consegui o ganho de economia do reservatório, porque antes esse reservatório estava consumindo bem mais. Então era para ele ter secado com essa quilometragem que eu rodei, mas como há essa pequena modificação, como eu já instalei em alguns carros, tem até um novo vídeo aí da Ranger, que a Ranger eu instalei dessa mesma forma. Então ele está gerando economia de combustível e a economia também do reservatório, que o pessoal que gosta de viajar muito, ele não vai precisar ficar completando esse reservatório como ficava completando. Teve algumas dúvidas também a respeito da borbulha. Então a borbulha nesse kit ela é muito pouca. Isso nesse motor mais possante, porque os motores mais fracos não chegam a borbulhar. Mas por que não há borbulha? Porque antes existia uma ligação aqui essa saída aqui do suspiro do motor. Ela fazia borbulhar também, mas sujava muita gasolina, e aí com os diversos testes consegui ver que não havia necessidade. Também havia outra ligação, que era aqui no canister, onde eu puxava o vapor do tanque também. Ele também foi retirado, pois não há necessidade do vapor do tanque, ou seja, então ele só tem entrada de ar, ele não tem entrada nem do vapor do tanque e nem do vapor do suspiro do motor. E como a ligação é feita aqui antes da TBI, ele economiza mais gasolina no reservatório. Na verdade, se eu fizer a ligação já no TBI, que fica ali embaixo ou aqui para dentro, assim para dentro da parte de admissão, né? Ou seja, depois da TBI, eu terei um pouco mais de economia de combustível,
Porém, num carro desse porte, 600 ml de gasolina talvez não duraria 50 km. Além do cheiro forte de queimado no escapamento e também a confusão que a sonda faria com o excesso de vapor. Então eu escolhi dessa forma. O pessoal aí que fica interessado no meu economizador, eu já aviso que eu faço a ligação antes da TBI, justamente para ter a economia de gasolina do reservatório e o carro não afogar com aquele cheiro de queimado que fica saindo lá atrás, se for ligada na TBI ou posterior a ela. Assim, nada impede que a pessoa, ao invés de ligar aqui, ligue lá também. Isso aí é a escolha de quem for instalar. Mas, originalmente, esse kit é instalado dessa forma, onde eu tive essa economia que eu considero muito boa para um carro desse porte, que a economia média de 7 passou para 8,3. Então é isso aí, galera. Um abraço a todos.